Cara, é isso. Eu acho assim, galera. Não existia nada no Flamengo. Hoje eu vi alguma coisa positiva. Certo que é o seguinte: desses 3 últimos adversários, esses 4 últimos adversários, foi o adversário mais fraco. Curitiba, Maringá e Alcas, né? Vou contar ainda o Alcas, mas ainda teve jogo no meio disso aí. Eu acho que o Nublense é o time mais fraco desses. Realmente não tem nada para você salvar desse time do Nublense. E eu achei que o primeiro tempo foi bom, cara. O primeiro tempo foi bom e animador para o segundo. Eu achei que ia ser uns 4-5-0, mas valeu. Algumas coisas positivas foram. Algumas coisas positivas a gente viu aí. Por exemplo, ele desfez o esquema durante o jogo, coisa que o Vitor Pereira ficava segurando até os 90 minutos. Ele se desfez durante o jogo. Um Ayrton Lucas mantendo a atuação, Pedro mantendo a atuação, Fabrício Bruno mantendo a atuação. Foi um primeiro tempo animador, tá? Algumas coisas se confirmaram. Achei o Davi Luiz o mais abaixo dos zagueiros. O Davi Luiz ser um dos mais abaixo dos zagueiros já era esperado. Achei uma boa partida do Léo Pereira e achei uma partida protocolar do Fabrício Bruno. No meio de campo, os espaços continuam existindo. Tá? Mesmo com o Vidal, mesmo com o Thiago Maia, com 3 volantes, os espaços continuam existindo. O Gerson jogando mais avançado. Vi algum avanço para ele se adaptar nessa função. Tá? Vi alguma coisa ali do Gerson para tentar se adaptar nessa função. Outra coisa, Gabigol e Pedro junto. Também esperava uma partida mais abaixo do Gabigol do que do Pedro. E aconteceu. E na lateral esquerda, na ala esquerda, não rendeu o Marinho. Eu sei que quem viu o jogo vai ficar pegando vai pegar só a questão dos 2 assistências. Ele bate a falta, o Pedro desvia, gol do Flamengo, e é o Pedro que recebe a bola depois da roubada do Thiago Maia e toca pro Pedro driblar. Mas assim, não dá pro Marinho jogar naquela ala. Com todo respeito, a gente tinha visto o primeiro tempo, né, Arthur? O Marinho errou 8 bolas. 8 passes. 8 posses de bola do Flamengo foram perdidas pelo Marinho. É que no Nublense passa bem despercebido, porque o Nublense é um time que pega a bola e ele já perde em seguida. E aí, para mim, fica ainda mais discrepante o Marinho não poder jogar. O Marinho não poder jogar na lateral foi quando o Wesley entrou. O Wesley trouxe alguma coisa ali que o Marinho não conseguiu, tá? Então, espera que eu tô falando. Tudo com o Jorge Sampaoli ele vai pagar para ver. Hoje tem algumas coisas que ele já pode pagar para ver. Ele pagou para ver para o próximo jogo, que é o Internacional, não é, galera? Aquele jogo da manhã, não é? Isso aí. O jogo do Internacional, se o Marinho erra 8 bolas, vai trazer muito mais problema do que o Nublense. Então, acho que algumas coisas ele tirar de aproveito para o próximo jogo. Infelizmente, vai ser sempre isso. Vai errar, vai acertar e tudo tem que servir para o jogo seguinte, entendeu? Acho que Marinho não dá. A galera tá discordando, achando que o Marinho fez um bom jogo. Eu discordo. Mas assim, também não foi bizonho não, tá, galera? Não tô aqui... Eu tô mais analisando um jogador que tá jogando fora da posição. Até porque o saldo do Marinho é positivo, né? Você tem um jogador não vingou, mas não tô dizendo que teve uma partida desastrosa, nem nada disso. É positivo. Mas não vingou ali naquela função. Vou te falar, viado, eu tava discordando de você. Eu estava discordando de você. Tanto que na hora que você fala a palavra Marinho, eu até faço uma expressão meio que de what? Né? Faço. Mas o seu argumento é bom, cara. O seu argumento é bom porque, de fato, o adversário faz a gente falar assim, não foi ruim. Claro, porque a gente não tem um gol dos caras para analisar e falar onde é que a jogada começou. Não sei o que, a gente não tem. Então, concordo com a sua forma de observar o Marinho, ela faz sentido. Apesar de eu não concordar 100%, mas para mim ela faz sentido. Por exemplo, uma opinião minha sobre o Marinho, já que vocês já comentaram sobre isso. O Marinho teve os seus erros individuais? Teve. E aí, quando eu falo erros individuais, é que o erro foi literalmente dele. Não depende de sistema, não depende de posicionamento, não depende de tática, não depende de treinador, não depende do resto do elenco, não depende de ninguém. Erro dele. Um passe errado no meio, uma tentativa de uma bicicleta, um negócio... Mas eu deixo o Marinho como positivo pelo esforço
e pelas 2 assistências que fazem do Marinho uma partida de hoje superior a muitas que ele fez desde que chegou ao Flamengo. Agora, eu acho, posso estar errado, mas eu acho que o Marinho poderia ter tido um resultado melhor, né, uma participação melhor no jogo, se ele tivesse o Wesley ao lado dele na lateral. Porque o Wesley entrou muito bem e quem ficou acompanhando o Marinho no primeiro tempo foi o Vidal. Então, quando o Marinho ultrapassava o meio-campo para atacar, o Vidal fazia a parte mais atrás para defender, para ajudar na marcação. Mas aí o Marinho chegou a voltar algumas vezes, né? Muitas também não, mas algumas vezes o Marinho chegou a voltar. Então, eu acho que o Vidal, quando o Marinho pegava essa bola, o Marinho não tinha opção. Então, o Marinho, toda hora ele era obrigado a procurar o meio, obrigado a procurar um drible. Se ele tivesse alguém jogando junto com ele pelo lado, acho que poderia ter sido melhor para o Marinho. Por quê? Porque a gente não ia precisar do Marinho armar a situação, mas o Marinho poderia ser armado para uma situação de uma possível finalização, uma possível assistência e etc. Então, eu acho que o Marinho poderia ter crescido no jogo se tivesse a companhia do Wesley, que, para mim, de todas as substituições que o São Paulo fez, foi a melhor. O que entrou melhor, o que entrou com mais vontade, para mim, tem sido o Wesley na partida de hoje. Foi o Wesley na partida de hoje. Ah, concordo. Você desmutou, aí eu achei que fosse. Não, é porque eu ia falar, aí depois eu vi que tu tava mandando bem, eu falei, não vou atrapalhar ele, não. Mas assim, é só que eu tô falando, é pela função, tá, galera? É pela função. Pela função, eu achei que o Wesley entrou, por mais que o Wesley tenha entrado numa linha de 4, né? Porque quando o Wesley entra também. É isso que eu ia falar, não é a mesma função. Né? Não é a mesma função. É. Mas eu acho que poderia ter sido nessa função, entendeu? De jogar o Wesley e o Marinho mais ofensivo. Eu acho que seria mais legal do que o Marinho tão recuado assim. Mas aí tem aquela questão dos 2 jogadores embolarem, né? E, geralmente, quando joga o Marinho, você joga com um lateral que consiga atacar por dentro, né? Seria o Mateuzinho, no caso. Tipo Ayrton Lucas e Cebolinha, quando se embolam. Dá uma embolada, né? E aí poderia acontecer a mesma coisa com um garoto que ainda, na minha opinião, é muito vídeo, é um ótimo jogador, é um ótimo potencial, mas ainda acho que ainda está um pouco afobado, né? Hoje ele entrou bem demais. Hoje entra bem demais o Wesley, né? Já entra melhor do que o jogo do Curitiba, por exemplo. Sim. Né? E o Marinho, que a gente sabe que é esforçado, mas para por aí, né? O QI para jogar bola é muito pequeno. Então, assim, acho que embolaria muito. É porque, assim, eu acho legal vocês enaltecerem a questão do esforço, mas eu acho que com o Marinho a gente já passou disso, porque, assim, a maioria dos jogos do Marinho, eu vejo que ele entrega tudo. Concordo. A gente nunca vai reclamar do Marinho. Vontade. Nunca a gente vai reclamar do Marinho da vontade. Falta pra ele é bola mesmo. Mas assim, não foi mal não, galera. Só acho que se vai amadurecer esse 3-5-2 ou qualquer coisa, eu acho que o Wesley poderia entregar um pouco mais ou fazer um novo teste, entendeu? Num outro jogador, não sei, no Matheus Gonçalves, de repente, ou até mesmo no Matheus França. Matheus França acho que é desperdício botar o Matheus França ali naquela ala. Mas é isso, é só que eu acho que não deu certo. Eu acho que poderia ter vingado um pouquinho melhor. E assim, só não curto muito, galera. Eu teve um comentário do amigo aqui dizendo assim, ele foi mal, 2 assistências. Então não assiste jogo, nego. Só espera o resultado final. Quer saber? Não assiste jogo do Flamengo. O Flamengo venceu por 2-0 do gol do Preto, da assistência do Marinho. Então você não precisa assistir jogo. Complicado. Eu não acho que ele jogou mal, não. Acho que também acho que não. Razoavelmente bem. Foi melhor que o Gabigol, por exemplo. Foi melhor que o Gabigol. Na verdade, ele é mais participativo que o Gabigol. Né? O Gabigol não está conseguindo participar do jogo. Né? Concordo. A única jogada que ele faz é aquele corta-luz pro Pedro, que ele chuta, e aí ali ele acaba se machucando, acabou o jogo do cara. Né? E assim, até fiquei na expectativa do São Paulo tirar ele. Né? E no final do jogo, quem sai é o Pedro para entrar o Matheus França. Né? Não sei, não entendi legal, não. Mas o primeiro jogo tá tudo certo, tá tudo lindo. Acho que pelo menos nesse jogo ele já mostrou uma variação de jogo, né? Ele começa com uma linha com 3 zagueiros ali atrás, e o Fabrício Bruno fez também muito essa questão do lado direito ali, né? E aí, claro, sem a bola você vê claramente os 3 zagueiros, com a bola você vê claramente os 3 zagueiros. E o Ayrton Lucas se manda, né? Não é um lateral, é mais um ala. Eu acho que isso é ruim pro Ayrton Lucas. Eu acho que o Ayrton Lucas hoje, o jogo do Ayrton Lucas foi abaixo, porque ele já pega essa bola lá na frente. E aí eu acho que ele perde aquele espaço que ele pode progredir com velocidade para ser mais bem sucedido. Acho que o Nublense é muito fraco.
né? E aí, assim, beleza, o Marinho jogou bem? Eu até acho que jogou. Mas ele errou muito também. E aí, o erro dele contra um time melhor, né? Pode complicar a gente. O jogo que o Gabigol fez hoje contra um time melhor, né? E aí eu acho que o São Paulo vai ter que pensar nisso. Gostei da entrada do Wesley, gostaria que os outros meninos que entraram também entrassem bem. Acho que o Cebolinha não conseguiu de novo, né? O Cebolinha teve a oportunidade ali de fazer gol, de dar assistência e de novo não conseguiu. E quem mostrou mais realmente foi o Wesley, principalmente pela questão da intensidade, né? O time no segundo tempo, a intensidade está lá no pé, né? Os caras numa preguiça no segundo tempo. E aí, quando entra um garoto com gás e com vontade ali, com a intensidade, ele acaba se destacando naturalmente. Quando a bola chega nele ali, ele acelera o jogo, né? Foi, inclusive, Marcão, que eu falei pro Bigode na transmissão. Não sei se você viu a transmissão lá com a gente, mas eu falei isso com o Bigode. Falei, pô, faltou na substituição do Sampaoli a gurizada, mano. Faltou. Que o Wesley, que foi o mais novo, entrou, porra, cheio de vontade. Talvez se os outros dois fossem os Matheus França e Gonçalves, por exemplo, o resultado teria sido outro, mas continua aí. Mas é isso, né? Até quando você falou ali, a gente tinha feito só as 3 primeiras substituições, né? Nem tinha feito as outras 2 ainda. Mas faltou, acho que faltou. Seria um bom jogo, né? Para ter colocado o Matheus França um pouco antes. Mas valeu pela vitória, né? Aquilo que que eu falei no pré-jogo, né? Meio que se concretizou. A gente venceu e a gente tinha que vencer de qualquer forma. A questão da intensidade fica para a próxima aí. Não sei o que vocês acharam. Eu achei o segundo tempo bem estranho. O Flamengo tinha o domínio, o Flamengo tinha a posse de bola, até tentava criar ali, mas um negócio que não foi para frente, né? O jogo ficou meio um marasmo total. Um Flamengo que tirou o pé no segundo tempo, né, Marcão? Pois é.